Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, o dia da nossa palestra semanal. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo, Brasil, planeta Terra. E nós estamos juntos com muita alegria, porque nos reunimos em nome do Cristo, à luz da doutrina espírita. Hoje, 11 de abril de 2022, já estamos no quarto mês do ano de 2022. Vai passando tão rapidinho. Essa semana agora se comemora a Páscoa, que muitos dos cristãos se reúnem para essa comemoração, que na realidade a Páscoa, ela surgiu não a partir de Jesus, mas a Páscoa já era comemorada pelos hebreus, e houve depois uma adaptação pela igreja, e essa data é uma data festiva, principalmente para as crianças que ficam ansiando por ver aquele coelhinho da Páscoa. Mas, amigos, nós estamos aqui, como todas as segundas-feiras, lembrando a vocês, quem desejar, providencie o seu copinho, a sua garrafinha de água, que ao final será magnetizada, para podermos nos unir em nome de Jesus, com esse propósito de buscarmos, através da mensagem do Evangelho, a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Boa noite, Carmelina, seja muito bem-vinda. Sueli, boa noite, amigos queridos que estão aqui conosco. E nós vamos dar início abrindo uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo, a família Reis aqui presente, Arnaldo, Eudócia, Sueli, boa noite. Eu não estou conseguindo ver. Boa noite, Regina Carósio, Dona Adélia, José Roberto. Que bom, estamos juntos aqui. Boa noite, Lu. E, amigos, abri aqui no livro Vinha de Luz, na mensagem 126, 126. Obediência construtiva. E é uma passagem de Paulo escrevendo à igreja de Efésios, capítulo 4, versículo 1. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, vamos repetir. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. O benfeitor Emmanuel assim se pronuncia. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo, sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo, prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma, detento dos romanos,
nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. A mensagem 126 do livro Vinha de Luz. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Vamos orar. Rogar a cada benfeitor amigo que possa agora estar ao nosso lado, aonde estivermos neste momento, e pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos oriente. Nós vamos dando início a mais esse encontro, pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento para a Tua mensagem, Senhor, para que possamos seguir-te em todas as ocasiões, com fé, com esperança, com determinação. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos que foram chegando aos pouquinhos, que alegria estamos juntos, mandando um abraço muito carinhoso para os amigos que estão agora ao vivo e para aqueles que também depois assistirão a nossa palestra através do nosso canal do YouTube, do Telegram, do próprio Facebook ou do Instagram, porque a partir do momento que falamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, ao encerrarmos já fica salvo a nossa mensagem. Então sintam-se todos muito bem acolhidos, é uma alegria fortalecermos cada vez mais a nossa família, a família do SEAC de Olambra. Boa noite, Mônica Pascoal, seja muito bem-vinda, Mônica, Geraldo Magela, Pedro Balalai, todos esses amigos muito queridos que estão sempre conosco. E o Geraldo desejando boa noite e boa noite a todos, aos irmãos e irmãs em Cristo. Boa noite, Anne e Eliane. Que bom. Mas, amigos, hoje, para quem recebeu a nossa divulgação, visualizou o cartaz com o tema de hoje, o tema de hoje é o amor. O amor cobra a multidão de pecados. Porque sabemos que o amor, ele supera todas as dificuldades. Mas quantos de nós, por várias situações na nossa vida, ao invés de exercitarmos a prática do amor, que nos leva, quando nós amamos,
nós desenvolvemos a tolerância, a fraternidade, a caridade, desenvolvemos o perdão. Mas quantos, ao sofrerem os reveses da vida, se revoltam, guardam mágoas, ódio, desejo de vingança? E hoje nós vamos falar, na noite de hoje, sobre um amigo muito querido, que acredito que todos vocês já ouviram falar sobre ele. Todos que aqui se encontram, acredito que já ouviram falar. E nós queremos falar um pouquinho desse amigo querido, com muito respeito, com muito carinho, com muita simplicidade, porque é um amigo tão simples, tão humilde, e que nos ensinou tão grande a importância do amor, que nós não precisamos homenageá-lo, mas de uma forma muito singela, nós vamos falar sobre esse amigo que soube amar, soube perdoar e soube com seu amor cobrir. O amor cobre a multidão de pecados. Mas nós vamos, para aqueles que ainda não sabem a quem nós estamos nos referindo, nós vamos falar essa noite de uma forma muito breve, porque teríamos que ter pelo menos um mês para podermos falar sobre ele. Nós vamos falar de Francisco Cândido Xavier, de uma forma mais carinhosa, nosso querido Chico Xavier. E de uma forma mais carinhosa ainda, nosso querido Chico. O Chico, ele foi filho de um operário. O nome do pai dele, João Cândido Xavier. E a sua mãe era uma mulher do lar, como se falava-se antigamente. Era uma mãe, uma dona de casa, Maria João de Deus. O Chico, nosso querido Chico, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. Por isso, essa lembrança singela, porque ele nasceu em 2 de abril de 1910, 112 anos atrás. 112 anos atrás. Ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo. E o Chico, já logo na sua primeira infância, já começou a dar testemunho, passando pelas dores, pelas privações, pela solidão, pelo abandono, mas em nenhum momento, ele se revoltou, ele se rebelou, ele guardou mágoa, guardou ódio. Não, ao contrário. Sua mãe, sua mãezinha, Maria João de Deus, ela desencarna em 29 de setembro de 1915. Chico estava com apenas 5 anos de idade. E ela, a Maria João de Deus, ela deixou 9 filhos, porque era comum, naquela época, as mulheres terem muitos filhos, era uma atrás do outro. A minha avó teve 18 filhos. E ela parou nos 9 porque ela desencarnou, senão teria tido mais, provavelmente. Deixou 9 filhos. Maria Cândida, Luzia, Carmosina, José, Maria de Lourdes, o Chico, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda. Desses 9 filhos, 6 foram entregues a padrinhos e amigos, os mais jovens. Afinal, como que o pai iria cuidar daquelas crianças sozinho e trabalhar?
Mas o Chico, ele vai para a casa da madrinha. Só que, infelizmente, a madrinha, ela era obsidiada, atormentada espiritualmente e mentalmente. E ele sofreu muito enquanto ele viveu ali na companhia daquela madrinha. Ele conta que apanhava, levava surras 3 vezes ao dia. Uma criança pequena apanhava com vara de marmelo. Mas ele nunca desanimou. Ele corria para o quintal e ali ele conseguia visualizar sua mãe. O espírito de sua mãezinha vinha consolá-lo. Passaram-se os anos. O pai do Chico casou novamente. E ele conseguiu um anjo, porque a mãe de Chico havia dito para ele: meu filho, tenha calma. Eu pedirei a Deus para encaminhar um anjo para cuidar de você. E a esposa, a segunda esposa, a Cidália Batista, quando ela casa, ela diz para o marido: traga todas as crianças. E ela teve ainda mais 6 filhos. Então, ao todo, ficaram 15 filhos. Desses 6 filhos, ela teve um que se chamava André Luiz. André Luiz. Daí vem o nome do espírito André Luiz, porque ele, não querendo se identificar, ele diz: diga que o meu nome é o nome daquele rapazinho ali, André Luiz. Outra filha, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido. O nome da esposa era Cidália. E uma das filhas também ganhou o nome da própria mãe, Cidália. E nessa situação aí, ele volta, o Chico, para morar com o pai, com a sua segunda mãezinha, que assumiu o papel de mãe, e ela tratava a todos com muito carinho. Só que ela também não viveu durante muitos anos. Naquela época, as mulheres eram muito sobrecarregadas. A minha avó, como eu disse, teve 18 filhos e acabou desencarnando ainda bem jovem, ficou aquela carreirinha de filhos. Isso desestruturou muito também o meu avô. Ele ficou assim muito, muito abalado. Mas Chico, como não poderia a gente desejar mais do que isso, ele conseguiu entrar para a escola. Imagine, nasceu em 1910. 1914, teve a Primeira Guerra Mundial. Aquele homem, o pai, era um operário. Ele conseguiu ainda cursar o que antigamente a gente dizia o curso primário. Os 4 primeiros anos de escola. Com muita luta, com muita dificuldade, ele estuda esses 4 anos de escola. E só que o que acontece? Uma família com 15 filhos, ele com 8 anos de idade, ele já foi trabalhar. 8 anos de idade. Ele trabalhava. De manhã, ele ia para a escola. À tarde, de 3 horas da tarde, de 15 horas, às 2 horas da manhã, prestem bem atenção, ele, com 8 anos, de 3 da tarde às 2 da manhã, ele trabalhava
numa fábrica de tecidos. Numa fábrica de tecidos. Imaginem, 8 anos. E imagine ele no dia seguinte ter que acordar cedo para ir para a escola. E como era costume, na época, no Brasil principalmente, quase toda a população era católica. E ele também era um católico muito fervoroso, com muita fé, desde criança. A mãezinha ensinou a orar, a outra mãezinha deu continuidade, e ele foi católico até 1927. Em 1927, ele tinha 17 anos. E ele, o padre, o Sebastião Scarzelli, era o seu orientador religioso. Ele sempre foi um católico muito fervoroso. Mas o que aconteceu? Porque nós sabemos que nada é por acaso. Tudo está dentro de um planejamento divino. Jesus, inclusive, disse que o escândalo ainda era necessário na terra. Nós já falamos sobre isso, não vamos falar agora nesse momento, mas o que nós podemos tentar traduzir? Quantas das vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, porque são necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Então Deus se utiliza das situações, sejam elas quais forem, para que nós possamos caminhar. E a irmã do Chico, logicamente que ela tinha um compromisso espiritual, ela começa a ser obsidiada. Mas também com isso foi uma oportunidade para que o Chico, que desde criancinha conversava com a mãe, tinha uma mediunidade, vivia tormentos terríveis, sem conseguir compreender o que acontecia com ele, porque o padre, apesar de toda a boa vontade, não conseguia orientá-lo nesse sentido. Com a obsessão de uma de suas irmãs, o Chico tomou conhecimento do Espiritismo. Um casal de espíritas, o José Hermínio Perácio e a dona Carmen Pena Perácio, era um casal. Eles começaram a auxiliar a essa irmã do Chico. Começaram a doutrinar, entre aspas, orientar, esclarecer a esse espírito para que a irmã do Chico pudesse se libertar. E ela ficou curada. A família do Chico começou a realizar o evangelho no lar, e com isso o Chico foi tomando conhecimento daquela doutrina que ele nunca havia ouvido falar. E naquele mesmo ano de 1927, ele respeitosamente, porque ele era um católico praticante, ele com muito respeito, ele se despediu do bondoso padre, que lhe desejou amparo e proteção no novo caminho. O padre também foi muito amoroso. E ele, nesse mesmo ano, 1927, com apenas 17 anos de idade, ele, junto com outras pessoas, funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, que era onde ele vivia. Mas eu vou abrir aqui um parênteses para mandar um abraço muito carinhoso para o meu genro, Sávio Canela. Seja muito bem-vindo, Sávio. Aproveitando, mandando um abraço também para a nossa querida Tassimara, muita luz, muita paz, muita harmonia, para Márcia Craveiro, para Rita de Cássia. Mas vamos prosseguindo. Isso em 1927. 1927, ele com 17 anos. Os anos passaram
Quando foi em 44, em 1944, plena guerra, o Chico, ele sofreu um processo, porque ele recebia, através da sua mediunidade, mensagens do espírito Humberto de Campos. E a viúva do Humberto de Campos, ela entra com um processo contra o Chico, contra a Federação Espírita Brasileira, querendo saber da autenticidade daquela obra, querendo saber dos direitos autorais. E o Chico, imagine o Chico, um rapaz simples do interior, ficou apavorado, com muito medo de ser preso, mas em nenhum momento ele se revolta, em nenhum momento ele guarda mágoa, ele simplesmente, ele ora com muita fé, com muita esperança, para que aquilo tudo pudesse ser resolvido. Como nós dissemos, o amor cobre a multidão de pecados. O amor do Chico abrandou todo aquele processo, toda aquela problemática. A justiça reconhece que ele não tinha nenhuma culpa e ele respira novamente com mais tranquilidade. O nosso Francisco Cândido Xavier, ele durante a sua vida, ele teve 4 empregos. Um deles, ele durante 32 anos, ele trabalhou na escola modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo e em Uberaba. E nesta última cidade, ele se transfere para Uberaba a partir de 1959. Lembrando que ele nasceu em 1910, 59, ele estava com 49 anos e acaba se aposentando lá em Uberaba. E ele sempre se sustentou com seu salário modesto, porque ele trabalhava no Ministério da Agricultura, num cargo simples. Ele tinha um cargo de datilógrafo. Então ele se aposenta como datilógrafo. E o funcionário público, em geral, eram salários muito simples. Mas ele jamais se aproveitou da sua posição de médium para nenhum tipo de benefício. As pessoas queriam muitas das vezes presenteá-lo com alguma coisa e ele imediatamente ele se desfazia daquilo tudo de uma forma educada para não ofender aqueles que o presenteavam, mas ele se desfazia de tudo, a doava para outras pessoas, passava aquilo tudo adiante. Ele nunca aceitou nem auxílio para ele e nem para a sua família, porque o Chico não foi casado, mas tinha os irmãos, tinham os sobrinhos, tinham o irmão que havia falecido e ficou a cunhada viúva, mas ele sempre agiu de uma forma muito ética, muito honesta. Das suas obras, porque agora, atualmente, depois que o Chico morreu, ainda se publicaram mais livros, já se passa de 500 livros publicados. Mas, enquanto ele ainda estava vivo, foi publicado cerca de 412 livros. E dessa obra toda, tudo foi doado para as instituições de caridade, foram doados em benefício da Federação Espírita Brasileira, para que a Federação pudesse dar andamento às suas obras, e ele nunca se aproveitou de um centavo, porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. E ele, com essa mediunidade exuberante que ele possuía, mas ele era um carteiro, porque o médium é um carteiro, ele está ali para receber
as cartas. Ele está ali para receber as mensagens que vêm do mundo espiritual. E nós, só para lembrarmos, porque toda essa trajetória do Chico, o Chico desencarnou com 92 anos. De 17 anos até os 92 anos, ele foi injuriado, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele levou tapa na cara, de uma forma, não de uma forma figurada, ele levou realmente agressões, mas ele nunca se revoltou. A sua atitude era a atitude do amor. Jesus nos ensinou, se te baterem numa face, dê a outra. Ele nunca agrediu ninguém. Quando ele ficava, às vezes, meio impactado por aquela agressão que ele sofria, Emmanuel, seu benfeitor, aparecia e dizia: Chico, vamos em frente, olha o trabalho. E ele ficava assim, e não tinha tempo nem para respirar. Diuturnamente, trabalhando para aliviar, para consolar, para despertar a fé. Há tantos, há milhares e milhares e milhares que acorriam até ele. Só para lembrar, a primeira obra que veio através daquele jovem, ele tinha apenas 21 anos, Parnaso de Além-Túmulo, uma obra que foi inspirada pelos poetas brasileiros e portugueses, 56 poetas brasileiros e portugueses. A primeira obra foi aquele alvoroço. Essa obra é real? Não é? Como que ele fez isso? Da onde que ele copiou esses poetas? Vamos analisar, vamos julgá-lo. Como que ele pode, um jovem desse, ter essa arrogância de querer trazer poesias e dizendo que foi Castro Alves, que foi, e aí numerando todos aqueles poetas. Mas o Chico, com muita humildade, foi seguindo em frente. Mais adiante veio a obra, o Nosso Lar. Nosso Lar que, através do Espírito André Luiz, uma obra que vem mostrando todo o cotidiano da vida extrafísica, como que é o mundo espiritual. Foi outro escândalo. Muitos espíritas diziam: que absurdo é esse? Esse jovem está obsediado, da onde que ele trouxe essas informações? Mas ele, em frente, orando, trabalhando, prosseguindo. E ali veio muitas mensagens, muitas obras em forma de poesia. A maioria de suas obras são poesia. Os romances, mas romances através do Espírito Emmanuel, do seu benfeitor, há 2000 anos. 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia. E são livros que foram estudados, livros que foram levados para as universidades, livros que foram teses de mestrado, de doutorado, livros que foram pesquisados por grupos de estudiosos para analisar cada palavra que ali era citada. E foi-se percebendo que, apesar de ser um romance, os fatos históricos ali narrados ao longo do tempo foram sendo descobertos. Fatos que foram narrados na década de 40, 30, 40, 50 anos depois,
a ciência constatou que era real. Citações daqueles livros e que foram descobertas pelos estudiosos agora me fugiu a palavra, mas que estuda todos esses fatos históricos. A Sueli está narrando aqui um fato, a Sueli está narrando um fato chocante, mas para que a gente veja como que o amor dele era especial, para que ele não ofendesse a uma senhora que o havia convidado para tomar uma sopa. Ele viu que na sopa havia caído uma barata, mas ele comeu a sopa sem dizer nada, para não ofender aquela pessoa que com tanta simplicidade lhe ofereceu aquela sopa. E a Sueli dizendo, os livros são emocionantes, chorei lendo cada um. E é o testemunho da Sueli para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esses romances ditos históricos, que vieram através de Emmanuel, leiam. Mas tiveram também os livros históricos geográficos, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que são livros que falam também sobre a história, sobre a geografia terrena. Contos, contos e mais contos, 500 livros, 500 livros. Só para lembrar, o compromisso inicial eram 50 livros. 50. E depois Emmanuel diz, Chico, os benfeitores resolveram se apropriar de você. Não serão mais 50, serão muito mais. E ele, diuturnamente, trabalhava no seu trabalho profissional e ele, madrugada dentro, ele psicografava as obras, atendia milhares de pessoas, principalmente aquelas mãezinhas que havia perdido seus filhos. E ele ali chorava junto para consolá-las. Eu não entendi. A Sueli colocou assim, peritos. Eu acho que ela quer... Ah, não, Sueli, não é peritos, não. Me foge agora. Depois dos 30 é um problema sério. A gente quer lembrar as coisas e esquece. Depois, se eu me lembrar, eu falo. Arqueólogos, os arqueólogos, a arqueologia, desse livro mesmo, há 2000 anos, tem citações ali como que era a pavimentação das estradas. E anos depois, eles pesquisando essa região que foi citada no livro, eles constataram que o que estava dizendo, o material que foi utilizado para a construção da pavimentação das ruas era o que havia sido falado através do Espírito Emmanuel e retratado pela mediunidade do Chico. Mas ele não parou por aí. A literatura infantil, muitos e muitos livros, através de Ney Lúcio, Casimiro de Abreu, de Sheila, muitos livros, reportagem, contos, literatura também universitária, literatura humorística, através do espírito Cornélio Pires e outros, aquela literatura mais, aquelas rimas
mais simples, mais engraçadas, uma literatura também científica, como nós podemos constatar no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, uma literatura científica, uma literatura evangélica, através de Emmanuel, que selecionou os trechos do Evangelho nos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, que nós sempre lemos, Fonte Viva, Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Segue-me, Bênção de Paz. No cinema também, filmes que foram retratados das histórias trazidas através do Chico, foram feitos filmes, e mais filmes acredito que irão surgir, peças teatrais baseadas também nos livros trazidos por ele, na televisão já vimos, e para quem tem mais experiência de vida, na extinta rede Tupi de televisão, eles adaptaram o livro Nosso Lar com o título da novela, A Grande Viagem. A Grande Viagem. No rádio Romances há 2000 anos, tem hoje os e-books, tem ainda tem essas radionovelas desses livros. No judiciário também, pessoas que estavam sendo processadas, e através da mediunidade do Chico, que trouxe mensagens mediúnicas, o juiz, analisando as mensagens, constatou-se a inocência daqueles acusados e eles foram considerados inocentes. Influência também do nosso querido Chico para grandes músicos do Brasil, como Roberto Carlos, inspirados nele, Fábio Júnior, Vanusa, Moacir Franco. Na pintura, o Chico, num processo ideoplástico, ele ia dizendo para aquele pintor como que era a imagem que ele estava vendo. Não era ele que pintava, ele orientava o pintor. E ali se retratou o Públio Lentulus, que foi uma das encarnações do Emmanuel. Se retratou Maria, a mãe de Jesus. E trabalho na assistência social, trabalho imenso, muito, muito grande. Mas o que nós podemos dizer? Chico foi um médium completo, mas além da sua mediunidade, porque ele possuía uma mediunidade exuberante. Só para falar da mediunidade dele, nós levaríamos um mês falando sobre a sua mediunidade. Mas, acima de tudo, o amor que ele possuía é que foi o grande exemplo, o grande legado que ele deixou. O amor cobre a multidão de pecados. Ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, Chico para os mais íntimos, a nossa gratidão. Temos certeza de que você continua trabalhando, continua auxiliando ao nosso Brasil, da mesma forma que Dr. Bezerra de Menezes continua aqui na terra do Cruzeiro, você também continua.
nos auxiliando. E nós só podemos te pedir, Chico, esteja sempre inspirando para que possamos nos alimentarmos com os teus exemplos e um dia também aprendermos a amar de forma incondicional. Paz, paz a todos. Amigos, cumprimentando Antônio, a Cleia, a Kailane, a Emanuela, a Maria Aparecida, todos esses amigos aqui muito queridos, nós convidamos todos vocês, quem ainda não colocou, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, para ser magnetizado ao final, e nós vamos fazer agora a nossa vibração. Para aqueles que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer agora uma grande rede de doação, doando os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de outros irmãos que nesse momento padecem do corpo, dores físicas, mentais, emocionais, espirituais. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, dá-nos a força, a coragem, a fé, dá-nos a perseverança, para que possamos buscar sempre a Tua mensagem de amor, que possamos beber dessa fonte divina, nos alimentarmos, nos dessedentarmos, Senhor, e nessa noite, junto à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de luz, nós vamos envolvendo de forma muito amorosa todo o nosso planeta Terra, vasculhando cada milímetro do nosso orbe, adentrando nos lares, harmonizando, pacificando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, suavemente, as nossas vibrações de amor vão sendo depositadas no coração e na mente de cada um desses irmãos, dando a eles o equilíbrio, a harmonia, a paz interior. E nós vamos vibrando e vamos confiando em cada emissário do Cristo. Mas nós vamos envolvendo também, de forma muito amorosa, todo o nosso planeta. E nós rogamos a cada governador espiritual de cada nação que se junte a nós, para que possamos envolver todo o nosso orbe, tocando no íntimo do coração desses irmãos
que ainda se comprazem com a violência, com a maldade, com o erro, ainda se comprazem com as guerras, para que eles possam perceber que não é mais aceitável a violência, que o diálogo é o único caminho para o entendimento, e que eles possam ser agora tocados por essas vibrações de amor, percebendo que todos somos filhos de Deus, todos somos criação divina, que fazemos parte desse grande universo. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E os emissários do Cristo vão trabalhando, harmonizando, pacificando. E nós vamos confiando. E vamos nos unindo a essa equipe de trabalhadores para juntos magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizarmos os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizarmos as alimentações, e nós vamos vibrando, e nós vamos confiando, e nós vamos envolvendo a todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita. Irmãos que agora encontram-se enfermos em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, e que vão recebendo do nosso amor, das nossas vibrações de cura. E nós vamos também dirigindo os nossos pensamentos a todos os profissionais da área da saúde, envolvendo-os de muita proteção, de muita paz. E enquanto os benfeitores amigos dão continuidade a esse trabalho, nós vamos agora dirigir as nossas súplicas aos benfeitores que estão ao nosso lado, para que eles possam oferecer o melhor aos nossos lares, aos nossos familiares, entes queridos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, que eles possam oferecer o melhor para aquele companheiro mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece o Evangelho de Deus. E nós vamos dirigindo as nossas súplicas e vamos agora dar um tempo para fazermos os nossos pedidos. E agradecendo, Senhor,
agradecendo por todas as bênçãos oferecidas. Nós nos colocamos agora receptivos para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura. Sintamos agora o amor de Jesus presente em nossas vidas. E nós vamos sentindo uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, envolvendo todo o nosso corpo perispiritual e físico. E a cura se fazendo presente em nossas vidas. E nós vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. E agradecendo por tudo que recebemos, nós só podemos pedir, Senhor Jesus, conduza-nos, Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos, Senhor, sentir sempre a Tua presença amorosa em nossas vidas, agradecendo a cada benfeitor, aos nossos anjos guardiães, e pedindo, Senhor, permita que possamos estar novamente na próxima semana, participando desse banquete de luz. Conduza-nos durante toda essa semana, em paz, em harmonia, em segurança, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente aonde nos encontramos. E que a doce paz de Jesus esteja sempre junto a nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, nós só podemos agradecer. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho de 20 horas às 20h30, pelo Facebook e pelo Instagram. E logo a seguir, não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós aproveitamos para perguntar a vocês, se porventura vocês que estão aqui conosco ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube tem mais de 800 vídeos, todos separadinhos
pela playlist, fácil localização. Cursos, estudos, palestras, Evangelho no Lar. Então entrem lá no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram, é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Gratidão. Tassimara está dizendo gratidão, gratidão, gratidão. A Regina também, gratidão. A Carmelina, gratidão. Sueli, gratidão sempre. A Maria Dolores, gratidão. Leila, todo mundo hoje com muita gratidão no coração. Um abraço para Mariana Fosati. E eu também só posso dizer gratidão por tudo que recebemos. Amigos queridos, anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita. DDD é o 19, DDD 19. E o celular é o 99 341 6316. 1999 341 6316. Até amanhã, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Paz a todos.